Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 4 e 5 do Tratado de Nossa Senhora, do Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria. Vamos aprofundar um pouco. E o capítulo 4 ele já começa falando sobre a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. E ele começa com o parágrafo 120, que diz o seguinte: Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ou seja, a consagração por este método de São Luís Maria Grignion de Montfort tem o objetivo da vida cristã. É o mesmo objetivo de toda a vida cristã, que é o objetivo, deve ser o objetivo de todas as devoções, que é assemelharmos-nos a Jesus Cristo, a ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Mas Deus, que é tão bondoso, é tão misericordioso, em sua bondade, nos dá um caminho para chegarmos a essa semelhança de Jesus por Maria, por Nossa Senhora. A gente pode, assim, numa linguagem assim mais popular, dizer que Nossa Senhora é como se fosse um atalho para que nós possamos nos aproximar mais de Jesus e para que nós possamos nos assemelhar mais a Jesus. Aí no mesmo parágrafo 120, São Luís continua: Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua mãe. E por que é que isso acontece? Porque Nossa Senhora, ela é o modelo para todos os cristãos. Ela é um modelo, digamos assim, acabado. Por quê? Porque ela já está de corpo e alma nos céus. Tudo que nós queremos como cristãos é um dia podermos adentrar na glória de Deus e um dia podermos estar lá não só com nossa alma, mas também de corpo e alma. Depois da parousia, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, isso nós dizemos, nós cremos, é o credo, a gente fala isso na oração do credo, que é o resumo da nossa fé, do que nós acreditamos. Nós cremos que um dia nós estaremos com Jesus no céu de corpo e alma, e a Virgem Maria já antecipa essa condição que nós teremos depois da segunda vinda de Cristo, que é a parousia. Então, a Virgem Maria é o nosso modelo, e foi ela que viveu em maior conformidade com Jesus, porque tudo em Nossa Senhora é relativo a Cristo. São João Paulo II tem uma frase muito bonita sobre isso, que ele diz assim: a característica imprescindível de Nossa Senhora é a referência a Cristo, ou seja, aquela característica que não pode faltar em Nossa Senhora é a referência a Cristo. Tudo, de fato, em Maria deriva de Cristo e para Ele está orientado. Veja que maravilha seria se nós também pudéssemos dizer a mesma coisa, que tudo na nossa vida deriva de Cristo e está orientado para Cristo. É a meta de todo cristão, é ter a vida derivada de Cristo e orientada para Cristo. É isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia, fazer tudo por Cristo, com Cristo, em Cristo. E aí São Luís continua: e quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos da mãe, mais nós nos aproximamos do filho, porque a Virgem Maria, na verdade, não quer nada para ela mesma. A Virgem Maria, ela sempre quer nos direcionar a Jesus Cristo. Aí ele diz: é por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino
ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do batismo mais para frente, tá certo? Aí o artigo 1º desse capítulo 4 diz o seguinte, tem o seguinte título: uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. Então, essa consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, ela é uma consagração total de nós mesmos a Jesus por meio de Maria. E aí no parágrafo 121 ele vai dizer: como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Aí ele faz uma lista do que é que nós precisamos dar a Maria, dar a Jesus Cristo por meio de Maria: o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens exteriores, presentes e futuros, e os nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, nossas virtudes, nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Então, é uma consagração total de tudo que nós temos e somos a Jesus por meio de Maria. Com essa consagração, nós dizemos o seguinte: Jesus, nós não queremos dar somente uma parte do que nós temos e somos. Não queremos dar somente 1/3, 25%, 50%, 99%. Não, nós queremos dar 100% de tudo que nós temos e somos a Ti, pelas mãos de Maria, inclusive as nossas obras futuras. Veja só, estamos fazendo a consagração, por exemplo, daqui a 15, 20 dias em alguma festa mariana, mas as nossas ações futuras, nossas boas ações futuras, os nossos méritos futuros já pertencerão a Jesus por meio de Maria. Porque nós cremos que quando a gente deposita os nossos dons, os nossos bens, a nossa vida nas mãos de Maria, ela sabe utilizar e ela sabe multiplicar melhor os nossos dons. Então, está nas melhores mãos, a nossa vida vai estar nas melhores mãos. É uma consagração voluntária, vamos lembrar disso, não tem ninguém aqui nos obrigando a nos consagrar. Então, se nós vamos nos consagrar, nós precisamos tentar ser fiéis a essa consagração. E o artigo 2º diz: uma perfeita renovação dos votos do santo batismo. Qual é o aspecto? A gente sabe que a consagração à Nossa Senhora não é um sacramento, tá certo? É diferente do sacramento da igreja, é diferente do batismo, é diferente da crisma, da Eucaristia, né? É uma consagração, então não é um sacramento. Aí São Luís vai explicar qual é o aspecto que essa devoção é uma renovação perfeita dos votos do batismo. Aí no parágrafo 126 aí do tratado, ele vai dizer: todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente pela própria boca, ou pelas de seu padrinho e sua madrinha, a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Assim tomou a Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. Aí ele continua: é o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se, como está expresso na forma da consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então, como a gente disse, o batismo é um sacramento. O batismo é o sacramento que nos insere na vida cristã, é o primeiro dos sacramentos. É o sacramento que nos faz receber a Trindade Santa em nós. Veja como é importante. Pelo batismo, a vida eterna começa em nosso interior. Nós começamos a construir como se fosse assim uma construção interior em nós. Um edifício espiritual, onde nós vamos cultivar dons e virtudes. E aí, muito importante também, porque o batismo nos torna filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pelo batismo, nós podemos ser chamados filhos de Deus. A consagração, por sua vez, pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, é uma devoção que nos possibilita renovar as nossas promessas batismais,
Quando você for se consagrar, você vai ler na carta: renuncio a Satanás e às suas pompas, né? Então, no caso da consagração, pelas mãos de Maria, né? No caso do batismo, foi diretamente, né? Aí, no caso da consagração, pelas mãos de Maria. Então, no batismo, nós não entregamos o valor das nossas boas obras a Jesus, né? O mérito vai ser nosso, mas na consagração nós entregamos o valor das nossas boas obras a Jesus, né? É um meio, então, a consagração à Virgem Maria é um meio de reavivar em nós as promessas batismais. Essa consagração deve fazer com que nós possamos rezar com mais confiança a Deus, porque tudo vai estar nas mãos de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora sabe distribuir melhor as graças que nós recebemos de Deus do que nós mesmos. Então, é muito interessante saber que nessa consagração nós vamos estar confiando a nossa vida a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então, tudo que nós façamos de bom, né, esses méritos do que nós vamos fazer de bom vão ser entregues à Virgem Maria e ela vai distribuir essas graças como ela quiser, certo? E aí no capítulo 5, né, nós vimos agora o capítulo 4 e agora nós vamos passar para o capítulo 5, tá certo? No capítulo 5, São Luís Maria Grignion de Montfort nos revela os motivos que nos devem fazer abraçar essa devoção. Por que é que você quer se consagrar à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort? Ele vai te dar aqui várias razões, né? E aí ele começa com o artigo 135, onde ele diz: tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei dos Reis, pelas mãos da sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para pagar. Então, por Maria, o tempo, nosso tempo, os nossos dons, as nossas obras, tudo vai ser de Deus. Nós vamos consagrar, né, tornar sagrado toda a nossa vida para Deus. Porque nada em Nossa Senhora é fora de Deus. Então, quando nós entregamos tudo que temos e somos a ela, nós vamos entrar nesta mesma dinâmica de estar todos em Deus, né? Vamos renovar as nossas promessas batismais, porque o batismo, ele é uma forma de consagração de vida, porque pelo batismo nós somos separados do mundo, nós somos consagrados a Deus. E aí nesta devoção, né, nesta consagração à Virgem Maria, nós vamos estar renovando esta dinâmica de consagrar, ou seja, tornar sagrado com Deus. Aí o São Luís continua falando, né? Você pode acompanhar aí pelo tratado, se você estiver em casa, o número 136 do tratado. Mas esta devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente, ou seja, não há condições, não podemos impor condições para nos ofertar a Jesus por meio de Maria, faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Nossas dores e alegrias estarão depositadas no coração de Jesus por meio de Nossa Senhora. Assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequeninas coisas, poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Ou seja, você vai estar dormindo, você nem vai ter consciência, mas o seu sono vai estar sendo oferecido a Deus. O seu descanso, você vai estar ali, mexendo nas suas panelas, fazendo a comida do dia, lavando um prato, lavando um pano de chão. Aquilo ali vai estar sendo consagrado a Deus. O seu tempo se torna sagrado. Até os momentos de descanso serão de Jesus por meio de Maria, né? Então, podemos nos perguntar, o que é que nós queremos dar a Jesus por meio de Maria?
Por exemplo, os nossos momentos de descanso. Os nossos momentos de descanso a gente tem que procurar viver coisas santas, porque senão nós vamos estar dando coisas não santas a Jesus e a Maria, né? Então, buscar sempre coisas lícitas, coisas santas, né? E essa devoção também, ela é um grande remédio para o nosso orgulho, né? É remédio também para os nossos sentimentos e os nossos desejos de possuir. O mérito é meu, eu que fiz essa comida gostosa, eu que rezei as minhas ave-marias, né? O mérito é meu. Pois não, né? A partir da consagração, todos esses méritos serão de Nossa Senhora, né? E aí no artigo 2º do parágrafo do capítulo 5, São Luís nos diz: essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e praticar a humildade. Então, esta devoção à Nossa Senhora nos ajuda a curar o orgulho pelo exercício da humildade. Nós vamos imitar Jesus. Por quê? Olha o que São Luís nos diz. Jesus, este bom mestre, não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. Jesus não quis vir por outro meio à terra. Jesus não quis se encarnar por outro meio, a não ser aquele que o Pai do céu, havia designado para ele, ou seja, vir à terra, encarnar-se por meio da Virgem Maria. Então, nós também podemos imitar essa humildade de Jesus, né? Ele, sendo Deus, nos diz a palavra, né? A Sagrada Escritura, ele não fez questão de ser considerado como Deus. Ele não fez questão de ser tratado como Deus, mas ele se humilhou, né? E ele aprendeu a obediência por meio da humilhação, né? E ele se entregou a uma morte que era considerada uma morte de malfeitores. Veja só o tamanho da humildade de Jesus, e essa humildade que nós podemos imitar por meio desta devoção. Então, nessa devoção, São Luís nos diz que nós podemos seguir o exemplo da Santíssima Trindade, não só de Jesus, mas da Trindade. Olha que maravilha, né? Ele diz: o Pai não deu nem dá seu Filho senão por ela, pela Virgem Maria. Não suscita novos filhos senão por ela, e não comunica as suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todos em geral senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas em união com o Espírito Santo e não comunica os seus méritos e virtudes a não ser pela Virgem Maria. E aí o Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por meio de Maria. E não forma os membros do seu corpo místico, né? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo místico da igreja. Não formou este corpo místico a não ser por ela. O Espírito Santo não dispensa os seus dons e favores senão por Maria. E por que aconteceu assim, Ana Paula? Não poderia Jesus simplesmente ter estalado os dedos e ter se encarnado? Poderia. O Pai poderia ter trazido Jesus ao mundo por meio de um raio, de um trovão, de uma sarça ardente? Poderia. Mas por que foi por meio da Virgem Maria? Porque Deus quis. Deus assim o quis. Então, Ele é onipotente, mas Ele quis realizar a obra de redenção por meio de Nossa Senhora. Como São Bernardo diz, São Bernardo era um santo muito devoto da Virgem Maria. São Bernardo nos diz: esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. E aí no número 142, São Luís Guion de Montfort nos diz: Deus, como diz São Bernardo, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente das suas mãos, dá-as a Maria, dá essas graças a Maria, a fim de que por ela recebamos tudo o que ele nos quis dar.
E Deus encontra também a sua glória em receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. Então, essa consagração a Jesus por meio da Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Pinhon de Montfort, é como se fosse um ato de humildade, porque nós reconhecemos a nossa incapacidade de amar a Deus por nós mesmos, de oferecer a nossa vida a Deus por nós mesmos. Então é muito importante essa devoção, porque ela é muito atual. Tudo que os santos fazem, ele é atemporal, ele se perpetua no tempo, então continua sendo atual. O que Santa Teresinha fez lá no final do século XIX, início do século XX, continua sendo atual. O que São Carlos Acutis fez há 20, 30 anos, continua sendo atual. O que São José fez na época em que Jesus se encarnou, a obediência, o silêncio, continua sendo necessário e continua sendo atual. E essa devoção nos cura de um grande mal do nosso tempo, meus irmãos, que é a autossuficiência. Achar que nós nos bastamos, achar que nós não precisamos de ninguém. Isso é um mal muito grande que nos afasta do sentido da nossa existência, que é Deus, e também nos afasta das pessoas. A autossuficiência, ela pode destruir, por exemplo, um casamento. Quando uma mulher se revolta e diz: eu não preciso do meu marido, eu sou independente. Quando o marido diz: eu não preciso da minha esposa, eu sou independente. Olha, mas se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e homem e mulher nos criou, nós precisamos uns dos outros. Quanto mais o marido e a mulher, para se santificarem uns aos outros e para gerarem uma família, filhos santos para Deus, né? E aí então essa devoção nos cura deste grande mal que nós temos hoje em dia, que é a autossuficiência, né? A síndrome do super-homem e da Mulher Maravilha. Eu posso tudo, eu sei de tudo, eu faço tudo, eu aconteço, eu apareço, eu não preciso de ninguém, né? Coitado de quem pensa assim, porque a queda é grande, né? E aí no artigo 3º do capítulo 5º tem um título: esta devoção oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria. Que grande graça é podermos contar com nossa Mãe do Céu. Maria se dá ao seu escravo de amor. Nós dizemos que nessa consagração nós nos tornamos escravos de Nossa Senhora. Nós nos entregamos a Maria, mas tem o outro lado da moeda. A Virgem Maria se entrega totalmente também a nós, livremente e totalmente. No artigo, no parágrafo 144, São Luís vai nos dizer: ela submerge no abismo das suas graças. Olha, submerge, quem se consagra à Virgem Maria fica submerso no abismo das graças de Nossa Senhora. Ela adorna-o, ou seja, ela envolve-o com os seus méritos. Ela lhe dá o apoio do seu poder, ela o ilumina com a sua luz, ela o abrasa no seu amor, ela comunica-lhe as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza. Ela se torna a sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Enfim, como a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda dela. Meu Deus, a gente canta, né? Sou todo teu, ó Mãe. E lá do céu, aqueles que são consagrados, olha aqui a minha pulseirinha da consagração, né? Com a medalha de Nossa Senhora e o cadeadozinho. Quem é consagrado à Virgem Maria também escuta lá do céu Maria cantando: eu também sou toda tua, Ana Paula. Eu também sou toda tua. Então, também sou toda tua, Bernadette, Maria, Aline, Maria Teresa, Cláudia, né? Nós também, pela consagração, somos todos de Maria, né? E Maria também, outra vantagem dessa consagração, podemos dizer assim, Maria purifica as nossas boas obras. No número 146, São Luís diz: como nesta devoção entregamos a Nosso Senhor pelas mãos de sua Santa Mãe todas as nossas boas obras, esta amável Senhora purifica-as, embeleza-as
e faze-as aceitáveis para o seu filho. Ou seja, às vezes a gente faz as coisas querendo que as pessoas achem que nós sabemos muito. Às vezes a gente faz boas ações querendo que as pessoas vejam, né, com segundo interesse, querendo que as pessoas pensem que nós somos santos, querendo que as pessoas pensem que nós estamos progredindo no nosso caminho espiritual, e a Virgem Maria vai purificar essas intenções das nossas obras. Artigo 4º. Esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Então, se nós praticamos fielmente esta devoção, é um ótimo meio para que o valor das nossas boas obras seja utilizado para a glória de Deus, porque não vai ser nosso, vai ser de Nossa Senhora, de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E nem Jesus de Nossa Senhora possui vaidade, egoísmo, orgulho, segundo interesse, né, interesses ocultos. Então, vai ser, nossas obras vão glorificar mais a Deus, né? E Maria, Nossa Senhora, ela sabe onde é que a glória de Deus reside, né? E sabe glorificar a Deus melhor do que nós. Aí no artigo 5º, São Luís diz: esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Ele diz, ele afirma, São Luís, que essa devoção é o caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro a chegar à união com Deus, no qual consiste, nessa união consiste a perfeição cristã. E esse é o caminho mais curto, mais fácil, mais perfeito e mais seguro para chegar a Deus. Qual a resposta para nós amarmos mais a Jesus? Amar mais a Maria. Então, quanto mais nós amamos Nossa Senhora, mais ela direciona a nossa vida para Jesus, né? Aí aqui eu lembro, né, quando ela falou aqui que é o caminho mais curto, eu me lembrei de São Carlo Acutis, né, esse jovem que foi canonizado agora há pouco tempo, que eu tenho um amor muito grande por ele, porque eu escrevi um livro sobre ele, sobre São Carlo Acutis, né? E aí eu tenho um amor muito grande por esse jovem, né, que agora a gente pode chamar de santo, né? Foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025, né? Então, ele dizia, né, ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora, e ele dizia, né, que a Virgem Maria é a escada mais curta para o céu. Ou seja, a mesma coisa que São Luís Maria Grião de Montfort falou não sei quantos anos atrás, um jovem de 15 anos também repetia, né? Artigo 6º, do capítulo 5º, esta devoção dá uma grande liberdade de espírito. Ou seja, a devoção à Virgem Maria nos retira do medo, nos retira dos escrúpulos, dilata o nosso coração para confiar mais ainda no Senhor e inspira a nossa alma a um amor terno e filial a Deus. Com Maria nós aprendemos a amar mais a Jesus, a amar mais ao Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Então, nós aprendemos a amar mais e confiar mais, porque Maria foi aquela que acreditou. Feliz és tu que creste, todos te chamarão bem-aventurado. Então Maria, ela é a mãe da nossa fé, é aquela que creu, que acreditou e que nos ensina também a acreditar nas promessas de Deus. E aí no artigo 7º, São Luís nos diz que essa devoção causa grandes vantagens para o próximo, né? Porque por esta prática, nós exercemos a caridade, né, com o próximo de uma maneira eminente, diz São Luís, né? Porque nós damos ao nosso próximo, pelas mãos de Maria, o que nós temos de mais caro, ou seja, os nossos méritos, né, a graça que nós temos diante de Deus, né, os méritos de todas as nossas boas obras, né, sem excluir nem o mínimo pensamento. Quando nós pensamos em fazer o bem, Nossa Senhora já aproveita isso daí para nos fazer mais santos. Olha que maravilha, né? Artigo 8º. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. Olha que maravilha, meus irmãos. São Luís nos diz no artigo 173. Por meio desta devoção, confiamos à Santíssima Virgem e sabemos como ela é fiel. Nós confiamos a ela tudo o que possuímos. Tomamos-la como depositária universal de todos os nossos bens da natureza e da graça, ou seja, os bens materiais e os bens espirituais. Confiamos na sua fidelidade, apoiamos no seu poder e fundamos na sua misericórdia e caridade, a fim de que conserve e aumente em nós as nossas virtudes e méritos,
apesar dos esforços que o demônio, o mundo e a carne fazem para nos roubar. Nosso caminho espiritual, nós temos 3 grandes inimigos da nossa alma, né? O demônio, o mundanismo, quer dizer, os pensamentos mundanos, e as tentações da carne. A Virgem Maria nunca teve nenhum dessas tentações em si, porque ela não teve o pecado. Essas tentações são frutos do pecado, né? E Nossa Senhora nos ajuda a perseverar, mesmo que nós tenhamos tantas dificuldades, tantas tentações, como São Paulo diz, né? Não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Que é isso aí, são os resquícios, né, do pecado original em nós. Jesus nos salvou, Jesus apagou o pecado original em nós recebemos essa graça por meio do batismo, mas ficaram os resquícios, as concupiscências do poder, do prazer e do possuir, né? São essas concupiscências que nos fazem pecar. E Nossa Senhora nos ajuda a perseverar mesmo em meio a nossas quedas. Nossa Senhora nos ajuda porque ela é a fiel. Ela é aquela que permaneceu até o fim. Ela é aquela que ficou de pé aos pés da cruz. Nossa Senhora, ali ela já sentia, ela sentiu toda a dor da cruz, mas ela também já tinha a certeza da ressurreição, por isso ela perseverou até o fim. E Nossa Senhora nos ajuda também a perseverar até o fim. E aqui é bonito porque São Luís diz que ela é a depositária universal de todos os nossos bens materiais e espirituais. Gostaria de finalizar essa partilha fazendo uma pequena comparação. Lembremos que Nossa Senhora é como se fosse um grande cofre. O que é que nós guardamos em um cofre? Aquilo que nós temos de mais valioso, os nossos tesouros. E Nossa Senhora é o cofre mais seguro de todos. Nossa Senhora guarda os tesouros de Deus. Nossa Senhora guardou em seu ventre Jesus Cristo, que é o maior tesouro de Deus. Então, se Nossa Senhora foi capaz de guardar Jesus Cristo, que é o maior tesouro de Deus, o que dirá que ela não vai guardar os nossos tesouros também? Aquilo que nós recebemos de bom de Deus, os nossos méritos, as nossas virtudes. Então, ela é como se fosse o cofre mais seguro do mundo, onde nós podemos depositar tudo o que nós vivemos, nossas dores e nossas alegrias, nossos dias bons e nossos dias mais difíceis, aquilo que nós esperamos de Deus, aquilo que nós já vivemos e aquilo que nós ainda vamos viver. Vamos fazer esse exercício de depositar tudo nas mãos de Maria, porque em suas mãos tudo está mais seguro. E por meio de Nossa Senhora, nós chegaremos até o fim. Nós vamos perseverar, nós vamos chegar até o fim e nós seremos recebidos no céu pela própria Mãe de Deus. Quando chegarmos no céu, vamos ganhar um grande abraço de Nossa Senhora e ela vai nos mostrar todo o tesouro que ela guardou para nós, que é o paraíso. Então, nos consagrarmos a Jesus por meio de Maria é este caminho seguro que nos leva ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.